Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí numa nova semana, né? O tempo aqui está chovendo, aqui em Colatina está chovendo. Segunda-feira, hoje cedinho, está chovendo. Não sei se está chovendo aí aonde você está, mas pode ter certeza de uma coisa. Essa semana e sempre a cada dia o Senhor renova as nossas energias, renova a nossa esperança e, acima de tudo, abençoa a nossa casa. A mensagem de hoje vai ser Apocalipse capítulo 4, tá? Abra aí Apocalipse capítulo 4. A minha intenção era fazer um capítulo por dia. Só que eu tenho visto que vai ficar muito corrido. Eu gosto de explicar, até para a gente aprender, porque a cada estudo que a gente faz com os irmãos, a gente aprende também, né? Então, percebi assim que a gente não vai conseguir. Eu fui folheando os outros capítulos, eu falei, pelo menos metade do capítulo. Então, a gente vai tentar seguir essa linha de raciocínio, tá? Então, o capítulo 4 hoje, a gente vai ler até a metade, mais ou menos, do capítulo, verso 6. Depois, amanhã, a gente lê. E assim vai. Capítulo 5 também, a mesma coisa, e a gente vai indo. Acho que assim a gente consegue aprender mais, eu consigo também aprender para poder falar, né, explicar um pouquinho, a gente pode aprender mais. O livro de Apocalipse é um livro muito especial, um livro de revelações, e essa palavra, né, quando a gente fala lá do capítulo 1 do Apocalipse, foi arrebatado no dia do Senhor em espírito, aquela palavra arrebatado literalmente começou a aparecer para ele os eventos da história. Então, era como se Deus levasse ele naquele momento, passasse através dos tempos e ele conseguisse enxergar as coisas, sabe? Deve ter sido algo muito maravilhoso. Antes da gente fazer a nossa oração e começar a mensagem, eu gostaria de também falar um pouquinho sobre uma coisa. Nesse fim de semana, eu estava num distrito vizinho aqui fazendo uma série sobre herança de família. Eu já preguei sobre isso no meu distrito, eu tenho vídeos no canal, mas a gente fez uma nova série. Então, eu coloquei a mensagem de sábado, eu coloquei a mensagem que eu preguei na sexta-feira à noite. Eu preguei lá sábado pela manhã depois, sábado à tarde e domingo, ou seja, ainda faltam 3 mensagens. O que eu vou fazer? Nesses próximos 2 dias, ou hoje ou amanhã, eu vou colocar essas 3 mensagens, tá? Num horário diferente. Então, de manhã eu vou continuar fazendo o Apocalipse, tá bom? Mas provavelmente, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, assista, tá? Vai falar sobre herança. Provavelmente amanhã, quando eu falar, eu vou falar dos temas específicos, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos estudar o livro do Apocalipse de maneira muito especial. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração para a gente compreender que nesses minutos de estudo nós possamos ser, vamos dizer assim, agraciados pela Tua graça no conhecimento da Tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Depois destas coisas olhei não somente uma porta aberta no céu, como também uma primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo: sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Queridos, quando a gente começa a ler, e eu comecei a buscar ali, né, no grego, o que significavam as palavras, assim, a gente vai viajando, sabe? Por favor, viajando no sentido bom, não viajando assim, como não se estivesse prestando atenção. E eu fiquei olhando, imaginando, sabe, João contando. Depois que ele vê as 7 igrejas, né, as mensagens, e a última que nós falamos de Laodiceia,
ele fala assim, depois dessas coisas, ou seja, depois daquela visão das coisas, note que João não está tendo um sonho. Note que João não está dormindo. E note também, que eu já falei no Apocalipse capítulo 1, que João não está simplesmente assim, sabe? Tá olhando e de repente ele tem uma visão. Não. A Bíblia faz questão de dizer que ele foi através da história. O Senhor levou através da história. Arrebatou ele através da história. E imagine ele vendo séculos e séculos, as coisas acontecendo e ao mesmo tempo com aquele pouco tempo de vida. Então, realmente é algo que está além da nossa compreensão. Então, foi isso que aconteceu. Então, naquele contexto, depois que ele vê a história toda da igreja cristã, né? Porque ele vê as 7 igrejas, ó, os períodos que eu falei. Aí agora, depois dessas coisas, ele vê uma porta. Na verdade, essa palavra pode ser porta ou, aqui eu anotei aqui, passagem. Pode ser porta ou uma passagem. Ele vê uma passagem no céu, aberta. Você consegue imaginar ele olhando agora lá no céu? Ou de repente, já que ele foi arrebatado para olhar coisas na história, pode perfeitamente ele ter sido arrebatado para ver o céu, para estar lá no céu. E aí, nessa hora aqui, ele fala assim, depois que já passou as coisas da terra, a história das 7 igrejas, eu ouvi uma passagem no céu. É isso. Ele fala que vem uma porta aberta, mas é literalmente uma passagem aberta no céu. E também a primeira voz que eu ouvi. Que primeira voz é essa? Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 10, diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. A mesma coisa, olha, eu ouvi a primeira voz como também de trombeta. E eu fiquei pensando assim, como é que é essa voz de trombeta? Porque trombeta é um instrumento de toque, né? Um som. Como é que é essa voz? E eu fui procurar no original. Significa trombeta, mas também pode significar, olha, o sentido de garganteio ou reverberação. E eu busquei mais informação sobre isso e eu fiquei imaginando o seguinte. Acredito que você já tenha assistido algum filme ou algum desenho. Você já viu uma voz meio que metálica ou uma voz que ecoa, sabe? Normalmente nesses filmes de luta, de guerra, assim, contra poderes especiais, uma voz que tenta imitar a divindade, uma voz que ecoa, tá? E eu consigo entender um pouco sobre isso. Não sei se eu consigo passar isso para você. Mas essa voz de trombeta não seria trombeta, mas seria o sentido de garganteio ou de reverberação. Reverberação é você ouvir um eco num lugar fechado, num ambiente fechado. Então, Deus Todo-Poderoso, imagine aquela voz poderosa, porque é Cristo aqui falando com ele, tá? É Cristo falando, é alguém falando com ele aqui e ele ouvindo com aquela voz assim que treme tudo ou reverbera tudo, né? Ecoa. Mas não é simplesmente um eco, sabe? Que você fala, né? Moisés, 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 Moisés. Não é bem assim. É um eco diferente. Eu acredito que você consegue imaginar um pouquinho sobre isso, tá bom? Continuando a falar aqui, essa voz de trombeta falava assim para ele, sobe para aqui, literalmente, suba para este lugar, porque eu te mostrarei o que é correto e próprio dos eventos que vão acontecer. No original é isso. O Senhor, essa voz, impacta João dizendo, sobe para aqui. Então ele vê uma passagem aberta no céu. Então o Senhor está chamando para ele para onde? Para o céu. Vem para cá, filho.
vem para cá porque eu vou te mostrar os eventos que vão acontecer depois disso. Então, literalmente, o Senhor está levando ele lá para o céu para ele poder ver este evento, os eventos que devem acontecer. Eventos mesmo, literalmente eventos. Porque quando a gente olha o resto do livro do Apocalipse, a gente vê os eventos. Só que no capítulo 4 e no capítulo 5 são eventos especiais. Por quê? Porque não é o que acontece na terra, é o que acontece no céu. E o que acontece no céu, gente, queridos, é algo, sabe? João agora vai ver o trono de Deus. Primeiro ele vê Cristo, né, o Alfa e o Ômega, lá no capítulo 1, que tem na mão os sete anjos, né? E também as 7 estrelas, que tem os 7 candeeiros e as 7 estrelas. E aí, um é a mensagem, são os mensageiros, e a outro são as igrejas. Aquele que está no meio das igrejas, aquele que tem os mensageiros na mão. É essa a visão de João, capítulo 1, e o capítulo 2 e o capítulo 3 é a continuidade disso, das mensagens às igrejas. Tá? As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 candeeiros as 7 igrejas. Então, capítulo 2 e 3 é as 7 igrejas, as mensagens dos candeeiros. No capítulo 4, agora, para da terra. E agora, filho, tá vendo essa passagem aberta no céu? Venha para cá. Venha porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, os eventos que vão acontecer. E imediatamente eu me achei em espírito. Aí, literalmente, de novo, essa palavra eu me achei é literalmente começou a aparecer na história os cenários. Começou a aparecer as cenas para ele, sabe? E aí ele só pode dizer assim que ele foi. Ele foi e ele começou a ver as coisas. Lá em cima agora, lá no céu. E aí, note que em Apocalipse 1, verso 10, ele começa a ver as coisas da terra. As sete igrejas. No dia do Senhor. Agora, ele agora vai para o céu e começa a ver os eventos lá no céu. Quais são esses eventos? E aí e eis que armado no céu um trono. Literalmente, essa palavra armado um trono colocado no céu. Na verdade, o sentido é de sepultado um trono no céu. E essa palavra sepultado, não com a ênfase de que alguém morreu e foi, mas assim, quando alguma coisa firme entre, imagine uma pedra pesada e cai firme, e a gente diz assim, aquela pedra ali foi sepultada, ficou ali firme, fincada lá no chão mesmo, e está ali. Eu acredito que é este o sentido. Um trono fincado, aqui foi traduzido como armado no céu. É porque assim, quando a gente fala de sepultado, é na terra, né? Na terra, aqui, no chão. O céu é um chão diferente. Então, obviamente, como é que eu vou dizer sepultado, mas é lá no céu? Não dá para eu botar alguma coisa fincada no céu. Porque na nossa cabeça, na nossa compreensão, e principalmente do tradutor, como é que eu vou fincar alguma coisa no céu? Então, armado. Então, é nesse sentido, tá? Mas a palavra seria no sentido de sepultado. Algo que foi sepultado, assim, firmemente, fincado no céu. Um trono. E que trono é esse? O texto continua, olha só. Um trono e alguém assentado, literalmente alguém assentado neste trono. Ele vê o trono e vê alguém assentado no trono. E este que se achava assentado era semelhante no aspecto, ou seja, a sua forma visível. No original, essa palavra semelhante no aspecto é forma visível. Então, a forma visível daquele que estava no trono, assentado no trono, era de pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela pode ter várias cores, ok? E de sardônio. Sardônio representa uma cor vermelha.
Será que representaria o sangue de Cristo? Então, uma pedra preciosa com cor bem vermelha, poderia ser rubi, né? Mas a Bíblia faz questão de dizer que é sardônio, tá? Então, vermelha, vermelha como um sangue. Talvez o rubi não fosse como um sangue, um outro vermelho. E se achava sentado, né? Pedra de jaspe, que são várias cores. Pode ser azul, pode ser branco, pode ser isso, pode ser aquilo. Continua o texto, sardônio. E ao redor do trono, literalmente falar ao redor, porque é de todos os lados. De todos os lados do trono. Então, ao redor, né? Foi traduzido por ao redor, mas literalmente é de todos os lados do trono. De todos os lados do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto, ou seja, na forma visível de uma esmeralda. E eu fiquei imaginando, porque esmeralda é verde. Como é que um arco-íris é feito de esmeralda? Porque literalmente é um arco-íris feito de esmeralda. Então no trono saem várias coisas, dentre elas sai literalmente, ao redor do trono, ou seja, de todos os lados, há um arco-íris feito de esmeralda. É verde, né? A esmeralda é verde e de repente o brilho da glória de Deus com a pedra preciosa faz com que você vejam cores. Concordam comigo, queridos? Qualquer pedra preciosa, lógico, o diamante, né? Um cristal você enxerga melhor, mas você pega uma safira, uma esmeralda, um rubi, você botando ali conforme o prisma, você consegue diferenciar e surge as cores. Então, você consegue imaginar que trono é esse? A glória. E aí, quando eu vi essa parte aqui do arco-íris semelhante à esmeralda, sabe o que me veio à mente? Um texto lá dos 10 Mandamentos. Algum tempo atrás, estudando a palavra de Deus, eu vi dos 10 Mandamentos e nunca tinha pensado, né? A gente sempre fala que Deus cortou 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés. E eu li um raciocínio, né? Alguns ortodoxos, judeus ortodoxos também acreditam, e outras pessoas também estudiosas da palavra de Deus acreditam que os 10 mandamentos eram pedras de safira, eram 2 tábuas de safira. Baseado em quê? Tem pelo menos 2 textos que dão evidências. E eu fiquei pensando, será que é de safira mesmo? Mas pode ser. Porque qual é a pedra que Deus iria usar? É granito? Sei. Aqui no Espírito Santo o forte é granito. Será que era um granito? Um mármore? Eu nunca tinha parado para pensar que pedra era aquela que o Senhor deu a Moisés. Qual era a pedra? Sabe? E aí, eu quero ler com vocês, porque na hora que eu li, né, que o trono de Deus, o arco-íris é feito de esmeralda, literalmente está aqui feito de esmeralda, aí fala no aspecto. Por que aspecto? Porque esmeralda é verde, e se é arco-íris, estão várias cores. Mas se é de esmeralda, e alguns acreditam que o trono de Deus também é de mármore branco, mas com safira e tal, deve ser algo maravilhoso. Tá? Mas eu quero ler com vocês 2 textos que muitos estudiosos aplicam ao porquê que os 10 mandamentos, a tábua também é de safira. O primeiro deles está em Êxodo 24. E é uma curiosidade, tá, queridos? Porque a gente está no Apocalipse, não está falando dos 10 mandamentos, a gente está falando do trono de Deus. Mas eu acredito que vai ajudar a gente conhecer um pouquinho mais disso aí. Olha só. Êxodo 24, verso 9 diz assim: E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que parecia como um céu na sua claridade. E ele não estendeu, Deus, né? Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos do filho de Israel. Porém, eles viram a Deus, comer e beberam. Então, verso 12, disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, fica lá e dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinarem. Aqui a gente percebe não uma referência direta, mas algo diferente. O povo, né, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, viram
e os 70 anciãos viram uma pavimentação especial, de safira. Eles estavam ali no Monte Sinai. O Monte Sinai é um monte de safira? Eu acho que não. Mas eles estavam tendo uma transposição, se é que é possível, do céu. Porque eles viram o trono de Deus ali na região do Monte Sinai. E naquela hora eles olharam a pavimentação. A pavimentação que vinha desde o trono até onde eles estavam. Não é só lá, é onde eles estavam. E aí tudo virou o quê? Uma safira. Então, alguns entendem por inferência que Deus tomou dessa pedra e entregou para Moisés. Ah, mas Moisés quebrou a tábua. E depois Deus mandou Moisés fazer 2 tábuas. Pode ser que nessa segunda tábua não seja safira. Pode ser, ou pode ser safira também. Não sei. E nem sei se isso é, vamos dizer assim, é 100% certo. Mas eu achei interessante essa ideia e tenho acreditado que, por que não? Para Deus, para nós é joia preciosa, né? Safira, ouro. Para Deus, o ouro a gente vai pisar no chão. Então, Deus não, sabe, não precisa. A roupa de Lúcifer tinha todas as pedras preciosas. Então, por que não imaginar que essa tábua dos 10 mandamentos não fosse uma pedra preciosa? Além do conteúdo precioso que Deus gravou ali. E o outro texto está em Números, capítulo 15. Olha só que interessante esse texto de Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, verso 38 e 39, diz assim, olha só. Eu vou ler o verso 38. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que os cantos das suas vestes, das roupas do povo de Israel, de todos, não é só do sacerdote, não. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que dos cantos das suas vestes façam borlas das suas gerações, pelas suas gerações, e as borlas de cada canto presa por um cordão azul. Alguns aplicam porque é azul para representar os 10 mandamentos. Mas para que esse cordão azul, esse bordão azul, preso nos cantos das roupas? Versos 39. E pelas borlas estarão ali para que você vendo, a pessoa olhando de novo para a roupa, né? A gente olha o tempo todo para a nossa roupa. Está andando na rua, está olhando. Então era para isso, para que vocês olhando, lembreis de todos os mandamentos que do Senhor e os cumprais, não seguindo os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, mas após os quais andais adulterando. Então Deus mandava o povo olhar para as roupas, lembrar do bordão azul, da corda azul, para fazer a lembrança dos mandamentos do Senhor. É por isso, baseado nesse texto do azul, lembrando dos 10 mandamentos azul, né, a pedra azul, para você se lembrar, filho, lembra dos mandamentos do Senhor para você não pecar contra o Senhor? Eu achei interessante, não sei se você compartilha disso, mas você pode estudar mais um pouquinho sobre isso. Nesse contexto, eu já estou indo para a parte final, a gente já está no verso 3, agora a gente vai ler os versos 4, diz assim: ao redor do trono, de todos os lados, também havia 24 tronos, e assentado 24 anciãos, vestidos de roupa branca, tá? Literalmente vestimenta branca, e as cabeças com coroas de ouro. Agora o verso 5 diz assim: do trono, literalmente é de dentro do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões, sai claridade. De dentro do trono, imagine João vendo o trono de Deus, com arco-íris, os 24 anciãos, ele está vendo tudo isso. E aí, olha só, de dentro do trono saem relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono, literalmente essa palavra diante é de um lugar ocupado. Então, de um lugar ocupado no trono, lá dentro do trono, ocupado, se está ocupado, está assentado, de algum jeito. Ok?
ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Note que João primeiro vê alguém assentado. Está lá. E esse alguém assentado tem uma aparência de jaspe, disso e daquilo. Não foi isso que a gente leu? A gente imagina ali a visão de Deus. Deus o Pai. Ou o próprio Filho. Porque depois a gente vai ver a entronização de Jesus nesse contexto. A divindade estava ali sentada. Depois ele vê os anciãos. Ele vê de um lugar ocupado do trono, por isso que foi traduzido por diante, mas no original, de um lugar ocupado do trono, as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. E aí o texto continua, né? Eu gosto de falar isso porque tem gente que ainda não acredita no Espírito Santo. E diante do trono, também a mesma coisa. Ao redor, né, diante do trono, diz assim, como que um mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, e em volta do trono. Por quê? Se não tivesse essa palavra em volta, estaria no meio do trono, no centro. Se está no centro do trono, é porque está lá dentro. Só que agora ele fala aqui, ó, de 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E esses 4 seres viventes são alguém especial, acima dos 24 anciãos. É o quê? Pelo menos na descrição é o que aparece. Só que não pode ser Deus. Não são 4. Certo? Se está lá no centro, é porque está lá dentro do trono. Quem é que... Se bem que Jesus, ele fala na Apocalipse, capítulo 3 mesmo, né? Ao vencedor eu vou dar autoridade para sentar comigo no meu trono. Ou seja, quem somos nós? Nós somos Deus, mas a gente vai se assentar no trono de Deus. Pode ser uma referência a outras pessoas que vão sentar no trono de Deus? Pode. Mas a Bíblia faz questão de dizer que no meio, ou seja, no centro do trono e em volta, literalmente essa em volta do trono é volta mesmo, como se fosse um círculo. 4 seres viventes cheios de olhos. Essa palavra olhos é uma metáfora para dizer conhecimento. Está lá no grego, no original, assim. É olhos, pode significar olhos, mas também pode significar conhecimento. Então, se está cheio de olhos, não imagine olho, como se fosse de um inseto, né? Mas de conhecimento. Então, são 4 seres viventes cheios de conhecimento por diante e pelas costas. Ok? Conhecimento pela frente, ou pode ser o conhecimento do futuro e do passado. Um exemplo. Tá bom? Vou terminar aí porque amanhã nós vamos continuar aprendendo mais cada um desses seres viventes, tá bom? Eu não sei se você tem gostado de estudar um Apocalipse com a gente, mas eu tenho aprendido bastante coisa. E eu quero que vocês entendam uma coisa, queridos. Vale a pena estudar a palavra de Deus. Gaste tempo em estudar essa palavra, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, eterno Deus, obrigado, Senhor, obrigado por este conhecimento que o Senhor revelou ao teu filho João. E através deste conhecimento que ele escreve na tua palavra, nós podemos, estudando, pedindo sabedoria dos céus, compreender um pouquinho daquilo que João viu. Ele viu um trono, ele viu alguém assentado no trono, ele viu o Espírito Santo queimando, ardendo ali, diante do trono, sentado. Ele vê também 4 seres especiais, cheios de conhecimento. Ele vê também 24 anciãos. Ele vê um arco-íris em forma de esmeralda, feito de esmeralda. Ó, Pai. Ele ouve uma voz diferente, uma voz que ecoa, mas não é um eco comum. Pai, nos ajude a tentar imaginar um pouco das coisas dos céus e a querermos viver neste céu maravilhoso. Agora nos abençoe neste dia, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.